Salve, moçada! Mais uma vez, uma chance que a gente tem aqui do nosso tempo de esperança, tempo da gente buscar um pouco de luz no nosso caminho, luz no meio de toda essa escuridão, essa incerteza que a gente vive aí. Agora nós estamos na 20ª semana já de distanciamento social aqui em Curitiba, né? E uma coisa que eu gosto muito de pensar nesses tempos de experimentar do cuidado de Deus, eu queria relembrar uma história que eu gosto de contar bastante para os meus adolescentes, para os meus alunos, a piazada que às vezes segue há 10 anos comigo já. É uma história que justamente começa falando de Malaquias 3:3. Nesse texto está escrito justamente falando de Deus cuidando dos seus levitas, cuidando do seu povo, assentar-se-á como ourives, como o purificador do ouro e da prata. O que isso tem a ver com essa ideia, com esse tempo, com tudo que a gente tem vivido hoje em dia? Conta a história que a gente tem e recebe, né? Mas justamente que uma vez um grupo de mulheres quis entender melhor o que significava esse texto, falando de um Deus que se assenta para cuidar do seu povo da mesma forma que o ourives cuida do ouro e da prata. E daí essas senhoras acharam um ourives na cidade e foram perguntar e ter com esse ourives para tirar as dúvidas a respeito dessas questões de purificar o ouro e a prata. Ele, não, pois não, recebeu as senhoras ali e elas começaram a perguntar justamente a respeito do processo, como é feito o processo de purificação da prata. Ele falou assim, não, eu posso até fazer e mostrar para vocês enquanto é feito o processo. Pode ser? Pode, não tem problema nenhum. Foram para a oficina, sentaram ali e ele começou justamente a olhar aqui com um tenaz, mostrar um tenaz muito grande e segurando um cadinho de um material. O cadinho é um potinho que a gente usa em laboratório, usa em oficina. Ele colocou o ouro naquele recipiente e colocou aquele negócio exatamente no meio da chama. E aquilo começa a queimar, e aquilo começa a derreter, e o metal, quando começa a derreter, ele faz barulho, ele quase grita quando está sendo derretido, porque ele chia, né? E as mulheres olharam e perguntaram assim, puxa vida, mas o senhor fica segurando o metal todo o tempo enquanto está no fogo? Sim, eu preciso segurar com as minhas próprias mãos para retirar, porque existe um tempo certo para ser cuidado. Nossa, mas não tem outro jeito de purificar o ouro, de tornar o ouro melhor, de tornar as coisas melhores do que no fogo? Não, porque existe um ponto certo onde todas as impurezas, tudo que é ruim é queimado, tudo que é ruim é transformado, tudo que é ruim é evaporado, e existe um ponto certo onde todas as impurezas são eliminadas do meio do metal, e aí o metal está exatamente no ponto certo de pureza para que possa ser feito todo o trabalho e a joia possa ser esculpida e montada da melhor forma possível. Puxa, enquanto a joia está no fogo e todo esse tempo de purificação, o senhor fica com as mãos todo o tempo, sim. Mas o senhor também tem que ficar olhando para o ouro, sim. Todo o tempo eu tenho que ficar com os olhos sobre o metal enquanto o metal está no fogo. Porque é só assim que eu sei a hora em que o metal está no ponto certo. Nossa, mas e como que o senhor sabe a hora que o metal está no ponto certo, a hora que a prata, a hora que o ouro está exatamente no ponto certo para que ele não destempere, para que ele não estrague, para que ele não passe do ponto? Daí o Ourives falou, essa é a parte mais fácil de todas. O metal está pronto quando eu posso ver a minha face refletido nele. É assim que Deus vai estar cuidando de nós. Quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, quando a gente precisa aprender algumas coisas debaixo do cuidado de Deus, Deus não nos poupa dos percalços e das dificuldades que às vezes a gente precisa passar.
Porque enquanto a gente está no meio do fogo, enquanto às vezes a gente está até gritando, a gente esquece às vezes que Deus está cuidando da gente, nos segurando com as próprias mãos. A gente esquece que Deus está com os olhos colocados sobre nós 100% do tempo, até que nós estejamos prontos. Depois que todo o processo passa, você pode perguntar para qualquer um que já passou por alguma situação como essa. Depois que passa, a gente olha para trás assim, puxa, é verdade, tudo isso teve sentido, tudo isso foi certo. Se eu não tivesse passado por todas essas coisas que eu passei, eu não estaria onde eu estou hoje. Só que essas coisas a gente só consegue ver depois. Quando a gente mesmo consegue olhar no espelho e ver no pouco que a graça de Deus nos permite, ver a face de Deus refletida em algumas coisas da vida da gente. Então, a ideia, o pedido é justamente esse, de que a gente agora, em meio às dificuldades, em meio à pandemia, em meio às faltas de pessoas, faltas de recursos, falta de trabalho, que a gente possa ter essa confiança de se entregar na mão de Deus e ter a certeza de que Ele está nos segurando e que nós estamos passando num processo onde Ele continua com os olhos fixos em nós e Ele está esperando apenas uma coisa, o tempo certo, onde Ele possa ver a face dEle refletida em nosso caráter, refletido em nosso trabalho, refletido nas nossas casas, refletido nos nossos filhos, refletido nos frutos que a nossa vida como cristão dá. O fruto do Espírito Santo que se divide em 9 partes específicas, né? A hora que esse fruto pode ser visível nas nossas vidas, né? Então, que Deus cuide dos nossos corações, que Deus cuide de cada passo, de cada ideia, de cada dificuldade que a gente está passando, para que a gente possa vencer esse tempo de pandemia agora na confiança e na certeza de que o Urives está assentado, purificando o ouro e a prata que você vê no espelho todo dia quando acorda de manhã cedo. Ok, moçada? Um abraço grande. Hoje uma mensagem bem rapidinha para todos nós aí. Deus abençoe. Valeu!